Fala galera, amigo do Bola Laranja, tudo bem? André Fantato e Fábio Caetano no ar aqui com vocês para mais um episódio especial. Estamos um pouquinho atrasados, né, nas análises dos elencos aí para a temporada 24 e 25, mas ainda em tempo, né? Temporada apenas começando. E hoje faremos a análise do Orlando Magic, ou seja, o nosso já tradicional raio-x, onde a gente avalia os 10 principais jogadores com notas de 1 a 5 e também o treinador da franquia, assim como já fizemos com algumas outras franquias, e hoje é o dia do Magic. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para dar aquela força pra gente, né? E óbvio, se estiver ouvindo aí pelo Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify, não se esqueça de seguir a gente e avaliar com 5 estrelas para dar aquela força pro Bola Laranja também. Redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e no Threads, né, para você ficar por dentro de tudo que rola no Bola Laranja, e não só podcasts, nossos posts com os lances, jogadas, análises, notícias, tudo lá. Hoje, gravando aqui o do Magic, então, nessa terça-feira já na parte da noite. Boa noite para o meu amigo Fábio. Sua expectativa para o Orlando Magic, né, ir para a temporada, e bora falar dos jogadores aí do Orlando Magic, né, avaliá-los e também dar as notas aí para a gente gravar mais esse raio-x do Bola Laranja. É isso aí, Andrezão, cara. Vamos que vamos aí. Mas esse raio-x, cara, bacana demais de fazer, trocar essa ideia aqui, especular um pouquinho sobre o time, né? Massa demais. Fiz aquele outro ali há algum tempinho. Agora estamos mandando brasa nesse. Cara, eu, sobre o Orlando Magic, até peguei para olhar aqui como é que tá a situação dos caras aí nesse início de temporada, né? Só aí, vamos dizer, 11 jogos até aqui. Estão na 4ª colocação na Conferência Leste. E uma coisa que eu já prestei atenção, que a gente pode até falar depois num programa, Andrezão. O terceiro colocado do Leste, ele tem o mesmo número de derrotas e vitórias. Então, os melhores do Leste já estão com aquela situação mesmo, meio assim, times comuns, times regulares, nada demais. E o Orlando não é diferente. É 4º colocado com 5 vitórias e 6 derrotas. É aquela coisa, né? Vamos ver como é que o Orlando vai se encaminhar durante a temporada. Mas nesse começo é bem aquela coisa de meio de tabela de Costa Leste, né? Um time regular em termos de perder, ganhar e vai seguindo, né? Eu falei isso ontem naquele vídeo que eu solto, né, que é o resumão semanal, que o 10º colocado no Oeste tem um recorde positivo. Olha aí. Né? Tem mais vitórias do que derrotas. O 11º, que é o Dallas Mavericks, tem um recorde de 50%. No Leste, só o primeiro e o segundo tem recorde positivo. Exatamente. O terceiro então, já está negativo. Exatamente. Então, uma oportunidade boa para o Magic aí. Sim. Vamos lá, Fabião. Lembrando que a gente está avaliando as 5 principais franquias do Leste e do Oeste para essa temporada, baseado na classificação delas na temporada passada, tá? O Orlando Magic seria a 5ª força, se a gente olhar para a temporada passada, uma vez que eles não passaram da primeiro round dos playoffs, né? Perderam para o Cleveland Cavaliers, mas venceram 3 jogos na série. Foi 4 a 3. Foi uma baita série. Exato. Então eles ficaram à frente de Bucks, que foi eliminado pelo Pacers, ficaram à frente de Sixers, que foi eliminado pelo Knicks, e também do Heat, que foi eliminado pelo Celtics. Claro, pode ser que essas franquias performem melhor do que o Magic, mas a gente está olhando quem chegou mais longe na temporada passada. Então, uma vez que o Magic ganhou 3 jogos no primeiro round, e nenhum desses outros times que eu falei ganharam 3, ganharam apenas 2, então a gente vai de Orlando Magic, né? Para fechar aí a Conferência Leste também, que a gente já avaliou o Boston Celtics, né? Já avaliamos Cleveland Cavaliers, enfim. Knicks, que eu fiz com você. Knicks também, exatamente. Vamos lá, então. Hoje eu vou começar diferente, Fábio. Tá aqui os 10 principais jogadores, né? Os que mais devem ser utilizados. Pode ter alguma mudança aí durante a temporada, mas a gente tá aí já no comecinho da temporada, então já dei uma olhada nos jogadores mais utilizados e todos eles que eu coloquei aqui são os 10 mais mesmo, tá? Não tem ninguém fora disso. Eu vou começar assim, ó. A estrela desse time é o Banqueiro. Tá? Opa, eu vou arrastar aqui e só não vou deixar aqui se você não concordar, tá? Mas, olhando para a temporada passada dele, o Banqueiro disputou 80 jogos, né? Essa vai ser a 3ª temporada dele na NBA. E na passada foi isso, 80 jogos, todos como titular, médias de 35 minutos, 22,6 pontos, 7 rebotes, 5,5 assistências e foi pro All-Star Game. Acho que aqui não tem muito segredo, né, Fábio? O Paulo Banqueiro é estrela, né? É estrela, cara. Ele tá... A gente imagina, torce, né? Sempre na torcida de ver grandes astros. A gente quer que ele escale mais um degrau. Não sei, depende muito
de como ele evoluir, de como o Orlando Magic se desenvolver nas temporadas aí que vão seguir. Aí, de repente, podia subir um patamar, mas a princípio é isso mesmo, cara. Ele é uma estrela, um jogador que é legal, né? Um cara jovem ser vamos dizer, o franchise player, né? Um cara jovem como ele. Bem bacana. Sim, tá se desenvolvendo, tá machucado, né, nessa temporada. Sim, putz. O Orlando Magic já mais disputou quantos da lista? Quantos jogos? 11 jogos, né? 11 jogos. Então, nem 10% da temporada ainda. Tá em tempo da gente fazer o raio-x, né? Porque lá pro meio da temporada aí já não faz mais sentido. Sim. Mas, enfim. Então, é isso. Acho que é a única estrela aqui. Vamos ver, né? Tem que passar por outros jogadores ainda, mas eu acho que vai ser a única estrela que a gente vai ter aqui hoje no Orlando Magic, tá? Então, com 4 pontos, Paolo Banchero. E o cara que tá fazendo ele se desenvolver, né? Que tá com ele aí praticamente desde o início do Orlando Magic, é o Jamal Mosley, né? O treinador que vem desenvolvendo os jovens jogadores. Esse time tem muitos jovens, a gente vai falar vários deles aqui, Fábio. E a maioria deles foi draftado e continua no Orlando Magic, né? Então isso é importante também. E ele tá conseguindo desenvolver bem esse time, indo aos playoffs na temporada passada, né? Incomodando um pouco ali o Cleveland Cavaliers. E parece ser um técnico promissor, mas só tem 3 temporadas, né? Como treinador principal, começou em 2021 no Orlando Magic, já foi assistente do Cleveland, do Nuggets, né, do Dallas Mavericks. Quantos pontos dá pra gente colocar pro Jamal Mosley, Fábio? Acho que... Cara, eu diria interessante. Que um é pouco, 3 é muito. Você acha isso aí, cara? Eu tava nessa dúvida de 3 e 2 mesmo. Porque ele não é um técnico consolidado, é um cara que tá fazendo um bom trabalho, mas tá crescendo junto com o próprio Orlando, tá se desenvolvendo. Então acho que dá pra ficar nos 2 mesmo, cara. Não é lógico, é difícil comparar com outros que a gente deu 3 pontos aqui, mas é óbvio que a gente sempre faz essa comparação, né? Então, eu vou colocar 2 pontos aqui, porque eu acho que ele ainda não é um técnico 3 pontos. Aí, se a gente olhar para alguns outros que a gente tem colocado com 3 pontos aí, alguns técnicos já consolidados, que já fizeram trabalhos de repente, até levar times para a final da NBA ou final de conferência, né? O próprio Jason Kidd é um exemplo desse, né? Então, eu acho que dois acho que fica de bom tamanho aqui, né, Fábio? Sim, é mais ou menos guardado as devidas proporções, né? Proporcionalmente falando, é como o Banchero, é analisar como que ele vai se desenvolver, se o Orlando continua tendo um bom desempenho, avançando em playoff, aí quem sabe ele muda de patamar em algum momento. Mas nesse instante, esse aí o degrau que ele tem que ficar mesmo. Faz todo sentido. Já mostrou que é muito bom para desenvolver os jovens, né? Tanto que esse time está sendo bem desenvolvido, então já é um ponto positivo para ele. Certeza. Então já falamos da estrela, já falamos do treinador, vamos seguir então com o elenco aqui. E eu vou começar com o Cole Anthony, jogador que joga de armador, né, na posição 1, indo para sua 5ª temporada na NBA. Disputou todos os jogos na temporada passada, todos não, né, mas quase, 81 jogos, com 22,4 minutos, 11,6 pontos, 2,9 assistências e 3,8 rebotes. Não teve tantos minutos assim em quadra, mas com médias até interessantes, né, Fábio? E aí, onde a gente vai colocar o Cole Anthony aqui? Lembro bem do Cole Anthony participando de campeonato de enterrada, calçando botas Timberland, né? Sensacional, de pesado pra caramba para pular, ele tentou fazer lá. Cara, esses números aí é bem daquele tipo de jogador que vem do banco para ajudar, que dá uma força, voluntarioso, marca forte, o cara não se cansa ali de correr atrás do adversário. E eu acho que ele é um cara importante na rotação, Andrezão. Essa é a minha colocação, cara. Fazendo uma análise breve dele. Não é? Eu acho que bom jogador é muita coisa para ele. Não. Não foi titular em nenhum jogo na temporada passada, né? Olhando aqui para os números, lembrando que a gente traz os números de temporada regular, né? E também entra com você. Acho que 2 pontinhos aqui, jogador importante na rotação, que é uma categoria que a gente deve ter bastante jogadores aí nesse Orlando Magic, viu? Mas eu tô pensando nisso aqui. O Cole Anthony, até por essas médias dele aí, né? Jogador que corre muito, como você falou, não cansa, né? Sim, cara, acho que é importante na rotação. Com certeza. O próximo é o Jonathan Isaac. Joga de power forward, né? Posição 4. Essa vai ser sua 6ª temporada na NBA, já iniciada, né? Disputou 58 jogos na temporada passada, 2 deles como titular. E médias menores até do que o Cole Anthony. 15,8 minutos, 6,8 pontos, 4,5 rebotes e 1,2 tocos. Eu acho que o Isaac é um jogador só para compor o elenco aqui. Isso que eu ia falar, cara.
Vai for de 6 pontos ali, de média, tal, não é uma coisa muito significativa. Eu nem me lembro muito, cara, de ver ele jogando. Eu também não. Então, para mim, é típico de jogador para compor elenco mesmo, cara. Tem razão. Acho que ainda não dá para colocar ele muito além disso, né? Só um pontinho aqui, jogador que entra aí de vez em quando, né? Mas muitas vezes nessas questões, né? Teve uma lesão do banqueiro aqui, uma lesão do Wendell Carter Jr. ali, embora o Wendell Carter Jr. seja mais pivô, né? E ele vai entrando e ganhando alguns minutinhos, porque, claro, a temporada é muito longa, né? Mas fora isso... É necessário dar uma revezada. Não deve participar tanto assim. É isso aí. O próximo jogador, então, aqui no nosso raio-x do Orlando Magic é o Gary Harris, já veterano também, ele que joga de ala armador, né? Posição 2, indo para a 11ª temporada na NBA. E talvez mais do mesmo, Fábio, com 54 jogos na última temporada, embora 27 deles como titular, 24 minutos de média e 7 pontos. Eu nem peguei aqui outras estatísticas, porque nenhuma era muito boa, nem relevante, nem rebotes, não era muito relevante. E aí, vou deixar para você escolher. Você acha que compõe elenco só ou dá para ser um jogador que é importante na rotação? Cara, ele tá no mesmo nível aí do Isaac, cara. A gente pode até fazer uma negociação lá na frente aí, entender que pode fazer uma troca com alguém, subir alguém, subir ele mesmo, mas a princípio ele é jogador para compor elenco também, viu, André? Eu acho que faz mais sentido, pelo que ele apresentou de números aí na temporada, pelo que ele representa aí no elenco, é jogador desse nível aí, de compor elenco mesmo, um pontinho para ele mesmo. Já rodou para cá, já rodou para lá, né? Enfim, rodou bastante aí nos times. Jogador que também tá ali no elenco, se tem uma lesão, às vezes um jogo que um cara estoura em faltas, o outro cansa, né? Ou, bem isso, cara. Aí precisa de um jogador que nem ele, mas eu não vejo ele ainda sendo importante na rotação para esse Orlando Magic. Então, mais um ponto aqui, colocando o Gary Harris como jogador que compõe o elenco do Magic. O próximo é interessante, cara, interessante. É o Tristan da Silva, ele que nasceu no Brasil, né, se naturalizou alemão, teve aí um rolo com a FIBA, não, com a Confederação Brasileira de Basquete, né, com a CBB, que se tivesse convocado ele teria jogado pelo Brasil, mas acabou indo para a Alemanha, enfim. 18ª escolha no draft. É uma escolha relativamente alta, hein, cara? Escolha alta. Ainda não tem médias, né, da temporada passada, já que ele é rookie, né, a primeira temporada, e já jogou todos os jogos até aqui, com 8 pontos e 3 rebotes, né? Iniciou 5 jogos como titular já, viu? Qual que é a posição dele mesmo, André? Só para me lembrar. Ele é small forward, a posição 3. Tá. O que falaram dele, tá? Sendo um cara que tem sido elogiado aí também, e por ser rookie e já ter aí iniciado 5 jogos, né? De um total de 7 que ele participou. Claro que teve a questão um pouco também aí das lesões, né? O Magic teve que estender um pouco a rotação. Mas eu acho que ele vai ser importante na rotação desse time, viu? Bem promissor, né? Primeira rodada aí, né? Um draft, uma escolha de primeira rodada. Então parece ser um jogador bem promissor, hein, Fábio? Você acha que dá pra gente colocar 2 pontos para ele aqui ou fica muito? Eu acho que sim, André, até porque assim, a gente pode pensar, mas não é porque é a primeira rodada, necessariamente o cara vai se dar bem, mas existe um potencial aí, existe um potencial. Se ele tá aí, pelo menos se ele foi ranqueado dessa forma na cerimônia do draft, é porque ele tem um potencial a se desenvolver. Então vamos mais ainda no lance de aposta. Vamos apostar que o Tristan da Silva vai ser um jogador importante na rotação para o Orlando nessa temporada. Que usam tanto o elenco, né? Roda tanto o elenco. Exato. Então, de repente, é um cara que vai ser importante na rotação. Vamos mudar vamos dizer assim, esse incentivo aí para ele. Eu acho que vai ser sim, viu? Eu acho que vai ser bem importante, então... Bacana, interessante. E podia ser brasileiro, pontos, né? Exatamente. Isso aí. Mais 2 pontos aqui. O próximo é o Jalen Suggs, né? Joga nas posições 2 e 1, né? Ele é mais um shooting guard do que um point guard, indo para a 4ª temporada na NBA. Né? O Fábio falou aí, jogador importante mesmo, disputou 75 jogos na temporada passada, todos como titular, com médias de 27 minutos, 12,6 pontos, 1,4 roubos de bola e 3,1 rebotes, chutando para 39% na bola de 3. Ele que ficou em 10º no Defensive Player of the Year, né? Jogador
muito bom, viu? E pode crescer cara. ainda mais, jogador interessante, sólido, né? No time, sendo titular, com bons minutos em quadra. Exatamente, E aí, exatamente. Fábio, você inicia aqui, mas bom jogador, né? Olha como é interessante, cara. Esse é um nome que a gente ouve falar bastante. Porém, olhando o Magic, não é um time que tem muitos jogos transmitidos na NBA, mas a gente sempre ouve falar. Exato. E se o Orlando Magic está no patamar que tá, chegou no patamar que chegou na temporada passada e está começando aí no nível interessante, muito deve ser por conta do Jalen Suggs, pelos números até que você acabou de passar aqui. Então faz todo sentido que a gente coloque ele como um bom jogador, cara. Para esse nível Também do Orlando acho, Magic cara. faz todo sentido, cara. A gente ouve muito o banqueiro, obviamente, né? Que é a estrela. O Mas ele Franz também. Wagner, né? Que também é um Sim. jogador aí bem promissor, né? Uhum. E depois o Jalen Suggs, logo ali Com coladinho, certeza. né? Com Então, certeza. é isso. É difícil avaliar, né? A gente está fazendo o Magic. Como o Fábio acabou de dizer para vocês, é um time que passa poucos jogos, né? Na televisão. A gente, como tem todas as 30 franquias para acompanhar, e claro, acaba acompanhando mais os times de mais hype, né? É impossível a gente fazer um trabalho aqui assistindo todos os times o tempo todo, né? Então, acho que esse recorte que a gente tem dá para dar 3 pontos aí para ele. Então, bom jogador para Jalen Suggs. Isso aí. Seguindo, o próximo é o Wendell Carter Jr. Joga de pivô e também de power forward, né? Mas ele é mais pivô, indo para a 7ª temporada na NBA. São 55 jogos disputados na última temporada, 48 como titular, com médias de 25,6 minutos, 11 pontos, 7 rebotes, 37% na bola de 3 e 52% de aproveitamento no geral. São números bons. Cara, significativos, Números cara. bons, né? Um time que precisa de pivô também. São números interessantes, Fábio. Na Cara, mesma linha do Jalen Suggs, um pouquinho pior, mas eu acho que ele é mais do que importante na rotação, né? acaba ficando com esses números aí, cara, por mais que seja um jogador aí, vamos dizer, discreto naquilo que a gente observa, que a gente ouve falar, assim, mas esses números dizem muita coisa, cara. Eu acho que é um tipo de jogador, de novo, levando em conta proporcionalmente falando no que diz respeito ao elenco do Orlando Magic, é um jogador que dá para se classificar como bom. Realmente, Exato. Categoria Talvez bom em jogador. outros times, né, mais prontos, times com mais estrelas, times com mais outros jogadores, ele seria só importante na rotação. Mas talvez para esse Orlando Magic, até essa posição de pivô aí, né, eu acho que dá para a gente colocar ele, que é um jogador interessante, sim, brigador, Sim, né, então sim. tem bons números aí, acho que dá para colocar aqui. Então, mais 3 pontos com o Wendell Carter Jr. sendo bom jogador aqui nesse time. Isso aí. O próximo é o irmão menos conhecido, mas que também Wagner. é bom jogador. Mo Wagner começou no Leicão, né? Joga de pivô, 7ª temporada, 80 jogos na temporada passada, Fábio. Só um como titular. Bastante. Uhum. Aí são Mas médias é um cara mais... muito usado, né? 17,7 minutos, vamos colocar 18. Você pegar aí de um total de 36, né? Que é o que geralmente um jogador titular, né, sólido joga, né? É metade, né? Com 11 pontos, 10,9 aí de média e 4,3 rebotes, né? Ele é um cara que não chuta tão bem assim de 3, né? Quando entrou na NBA até era mais promissor, né? Mas para um pivô 33% é até que razoável, tá? Bastante utilizado o Mo Wagner, então. E aí, Fábio? Acho que tá um pouco abaixo, né, dos outros dois, ou não? Tá um pouco abaixo, só que assim, a importância que a gente coloca para ele é o fato da confiança que o técnico deve ter nele. Porque se o cara não tem uma minutagem tão alta, mas sempre entra, são 80 jogos entrando, participando, pô, esse cara tem confiança. Se o técnico não confia nesse cara, não ia colocar o cara sempre, vamos dizer, toda hora. Exato. Mesmo que não seja muito. Ele sabe que ele pode contar com esse tipo de jogador. E se ele não é um bom jogador, ele é importante na rotação. Exato. E assim, né? Ele divide os minutos com o Wendell Carter aí, que acaba sendo o pivô titular, né, em alguns momentos. E então, ele é um cara que, né, não é tão físico assim, não é tão brigador, é mais técnico, né? Então, talvez para esse jogo, esse jogo menos truncado faça mais sentido. Então, os dois são tão iguais aqui que tá até difícil na foto, mas esse aqui que é o Mo Wagner, então. Verdade. 2 pontos para ele, importante na rotação. Boa. O próximo é o outro irmão, o Franz Wagner. Franz Wagner, esse a gente conhece mais. Posição 3, indo para a 4ª temporada na NBA. Disputou 72 jogos na temporada passada, todos como titular, e aí com médias altas, né? 32,5 minutos disputados, 19,7 pontos, 5,3 rebotes, 3,7 assistências, só que 28% só
de aproveitamento na bola de 3. Foi o pior ano da carreira dele nesse quesito aí, né? De bola de 3. Ainda não é uma estrela, né, Fábio? Mas eu acho que ele pode se tornar, né? Mas ele é um jogador bem interessante. Quanto tempo que ele tá de liga já, você falou? É a quarta temporada. Quarta temporada? Essa é o início da quarta temporada. Então dá para poder, de repente, se ele conseguir manter um bom nível, uma constância, ele de repente pode chegar à estrela. Porque é aquela coisa, né? Tem aquele nível, né, que o jogador vai chegando, aquele tempo de amadurecimento, né? Curva de crescimento. Podemos dizer que ele ainda está nessa daí ainda. Um jogador bem importante na seleção da Alemanha e na NBA está adquirindo cada vez mais experiência, existe esse potencial. E dentro do elenco, dentro do Orlando Magic, que o Orlando Magic fez na temporada passada e começa a fazer nessa, é um jogador considerado bom, solidamente bom jogador. Não, eu tô com você também. Jogador muito bom, né? Um time equilibrado, igual o Magic. Talvez num time lá do fundão da tabela, talvez ele podia até ser uma estrela, porque daí ia ter mais bola, ia participar mais, né? Aqui é óbvio. Houston da vida. Ele fica mais na sombra do banqueiro, né? Exato. Então, mais por isso aí. Uhum. E pra gente fechar, um velho conhecido nosso também. Olha ele aí. Hashtag saudade. Kentavious Caldwell-Pope, torcedor do Lakers, tem muita saudade dele. E o Fábio com certeza temos. Ele que joga nas posições 2 e 3, né? Mas ele é mais um shooting guard do que um small forward, indo para sua 12ª temporada na NBA, já veterano também. Disputou todos os 76 jogos pelo Denver Nuggets na temporada passada, né? A primeira temporada dele no Orlando Magic, com média de 31,6 minutos, 10 pontos, 2,4 assistências, 1,3 roubos de bola e 40% de aproveitamento na bola de 3, o que é muito importante. Um jogador 3&D, né? Um jogador que mete bola de 3, que defende absurdo, né? Melhorou muito ao longo da carreira, né? Ele era muito contestado lá no comecinho, né? No final da carreira do Kobe Bryant, né? Quando ele chega ali no Lakers, mas foi melhorando, foi crescendo, né? Foi pegando confiança. Bom jogador, né, Fábio? O KCP, né? Bom jogador. Ele não é exatamente na mesma posição, mas ele me faz lembrar um cara que me vem à mente, que ele é às vezes a gente bate o olho no jogador na beira da quadra ali, no banco de reservas, assistente técnico de algum time e tal, aí você bate, putz, esse cara aqui, eu lembro muito do Sam Cassell. Um cara que não era um craque, mas era um cara que era chato, que corria, que marcava, só que ele era um pouco mais, assim, ofensivo, o Sam Cassell. Um armador, ele era mais armador, assim, um pouco mais ofensivo. Mas esse cara, que você não é espetáculo brilhante, você pode contar com ele, que ele tá sempre entregando, sempre ali tentando ajudar o time e tendo um resultado. Então, de novo, isso não é exatamente a mesma posição do Sam Cassell, mas é esse tipo de jogador, que você lembra, você não esquece desse tipo de jogador, e ele é muito importante para o seu elenco. Então, o KCP, com certeza, quem torce pro Lakers e quem viu o Denver Nuggets na temporada retrasada sabe muito bem o que a gente está falando. Exato, 2 títulos para ele, super importante, né? Como um jogador muito frequente na rotação, né? Um jogador que traz bastante coisa para o time aí, então acho que é isso. Fechamos aqui então, Fábio, vamos para a contagem, né? Vamos lá. Super bem aquilo que a gente esperava mesmo, né, cara? Com bastante jogador na rotação. Importante na rotação e bons jogadores também. Bom jogador. Né? Bem ali na... De estrela, só temos um, Paulo Banchero, então 4 pontos aqui. 4. Bom jogador, temos 4, né? Que é o Jalen Suggs, o Wendell Carter Jr., Franz Wagner e o KCP, né? Então são 12, né? 12 com 4, 16. De importante na rotação, temos o Cole Anthony, o Tristan e o Mo Wagner, valendo 2 pontos, e também o treinador, né, que entra com 2 pontos aqui, o Jamal Mosley. Então, 2, 4, 6, 8. 16 com 8, 24. E, compondo o elenco, temos 2, né, que é o Jonathan Isaac e o Gary Harris, mais 2 pontos aqui. 26 pontos, então, faz muito sentido, porque dos times que a gente avaliou aqui, obviamente que o Orlando Magic é né, seria a quinta força dos que a gente avaliou, tá? No lado leste. Se colocar o lado oeste, então nem se fala, né? Que aí tá mais complicado. Então, até aqui o time que tem menos pontuação, mas é isso, né? Não teve ponto extra, que a gente tá colocando para quem passou para semifinais. Sim, verdade. Não passou para semifinais. E pensando nisso, Fábio, eu acho que o teto máximo desse elenco, desse time, né? Com esse treinador, é
quem sabe aí conseguir... Segunda rodada de playoff? Uma semifinal de leste, mas assim, com muita sorte no chaveamento, não mais que isso, né? Eu acho que Exato. se a gente pensar, o objetivo cumprido seria novamente ir aos playoffs e aí ver o que acontece depois, né? Eu acho que se ficar pelo caminho, talvez vai ser uma certa decepção. Ficou no play-in, caiu. Acho que o leste permite esse Orlando Magic com uma vaga direta, mas não mais que isso, né? No nível que chegou, cair não é permitido, vamos dizer, por Orlando Magic. Exato. Cair de nível não é permitido, sabendo que esse time tem de potencial. E essa pontuação, essa distribuição dos jogadores aí na nossa lista, nas nossas tiers aí, dizem muito bem que é um time muito operário, muito coletivo realmente, né? Exatamente. Então é isso aí, não dava para a gente ver muito mais jogadores aí em nível mais alto. Então é essa a essência do Orlando Magic, é isso que eles podem entregar e realmente uma segundinha rodada de playoff é o que a gente pode esperar desse time aí, que é chatinho de jogar contra, e eu me orgulho de ter apostado neles aí algumas temporadas aí que a gente fez o verdade. E deu certo, cara. Cria minha o Orlando Magic. O Fábio apostou e apostou certo, né? De vez em quando a gente acerta aqui também. Isso que eu ia falar, né? Vamos falar que é verdade, né? Uma hora a gente acerta. Acho que é isso. Então, fechamos aqui o Orlando Magic, né? Fechamos mais um. Ainda temos mais 2 franquias para fazer. Se eu não estiver enganado, é o Minnesota Timberwolves e o Indiana Pacers. Até a semana que vem a gente já deve ter finalizado aí todos os 10 principais times para a temporada, né? Mas é isso. Fabião, obrigado, cara. Obrigado por mais esse vídeo aqui. Espero que o pessoal goste aí. E quem sabe no próximo aí tamo junto de novo. Sim, Andrezão, vamos lá, vamos combinando na correria do dia a dia, a gente vai combinando, se acertando, que é muito legal, cara, trocar ideia, a gente vai aprendendo mais sobre o elenco, quando a gente for assistir algum jogo, a gente já tá ligado, já mais ou menos quem é o cara, o que esperar dele, então é bacana demais fazer o raio-x, valeu demais aí, na próxima que vier, nós estamos aí. Boa, isso aí, sempre legal, né, a gente vai conhecendo jogadores que a gente não tá muito acostumado também a ver, né, vai olhando números, vai olhando participações, enfim, é bem legal esse exercício mesmo. Você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, né, para ficar por dentro de tudo que acontece no Bola Laranja. Também as nossas redes sociais, né, o Instagram e o Threads aí, @bolalaranja.oficial, passando aqui embaixo também. Se você puder também, o nosso programa de apoiador aí, apoia.se/bolalaranja, né, que está passando aqui embaixo. E o link também está na descrição aqui desse vídeo no YouTube e também desse áudio, se você estiver ouvindo aí no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Aí você pode também seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito e avaliar com 5 estrelas para dar aquela força com a gente. Beleza? Amanhã estamos de volta no podcast do Bola Laranja, na nossa live semanal e em outros conteúdos aí aqui no canal. Fabião, obrigado. Obrigado, valeu pessoal. Você, Andrezão. É nóis. Até a próxima.